Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Lorena, sou aluna do quarto ano da enfermagem, diretora da Liga Interdisciplinar de Terapia Intensiva da Unicamp. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula, que tem o tema Roda de Conversa sobre Residência em Terapia Intensiva, com a participação de profissionais de enfermagem, farmácia, fonoaudiologia e medicina. Gostaria também de dar as boas-vindas aos nossos residentes que aceitaram participar dessa aula, muito gentilmente aceitaram participar dessa aula conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou apresentá-los brevemente. A nossa residente da farmácia é a Patrícia de Carvalho Silva, ela é graduada em Farmácia Bioquímica pela USP Ribeirão Preto, realizou residência multiprofissional em saúde do adulto idoso, com ênfase em farmácia clínica pela Unicamp até junho de 2020. Atualmente, ela é responsável técnica da unidade de pronto atendimento em Olímpia, São Paulo. Bem-vinda, Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Um dos nossos residentes da enfermagem é a Carliane Macedo. A Carliane é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Catarina, é especialista em urgência e emergência, e atualmente é residente do segundo ano em terapia intensiva pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Nosso segundo residente de enfermagem é o Marcelo Mack. Desculpa, Carliane, bem-vinda. Muito obrigada, viu, pela presença. O nosso segundo residente de enfermagem, então, como eu estava dizendo, é o Marcelo Mack. Ele é graduado em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na USP. E atualmente é residente do segundo ano em intensivismo pela PUC Campinas. Bem-vindo, Marcelo, muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. A nossa residente de fonoaudiologia é a Heloísa Santana Teixeira Ferraz. Ela é graduada em fonoaudiologia pela Unicamp. Atualmente é residente do segundo ano pela PUC Campinas, pelo programa de urgência e trauma. Tem atuação em disfagia com enfoque em pacientes adultos hospitalizados. Bem-vinda, Heloísa. Obrigada. E o nosso residente de medicina é o Juan Alves. Ele é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Marília. Atualmente é residente do segundo ano de medicina intensiva pelo Hospital de Clínicas da Unicamp. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela presença de todos vocês. É um prazer imenso poder recebê-los. Em nome de toda a Liga, eu agradeço pela presença de vocês e dos nossos ligantes que estão assistindo nesse momento. Pessoal, antes de nós iniciarmos realmente a nossa roda de conversa, eu gostaria de dar algumas orientações, tá bom, em relação à aula. Então, o pessoal que está assistindo, fiquem atentos ao chat no YouTube, será enviado um link de um formulário para vocês responderem com as suas dúvidas quanto ao que está sendo falado na aula, e as dúvidas serão lidas aos residentes no final da aula, tá bom? Já o formulário de presença, ele será enviado mais ao final da aula, também aí no chat do YouTube, e será enviado juntamente com uma palavra-chave que vocês usarão para preenchê-lo, tudo bem? Para que vocês possam receber a presença e, posteriormente, o certificado de participação na aula. Aos nossos residentes, nós separamos, então, 3 minutos para a resposta de vocês a cada pergunta, tudo bem? E eu vou passar a pergunta para vocês e deixar aberto, quem quiser responder pode levantar a mão e iniciar, tudo bem? Muito obrigada e podemos começar? Podemos sim, Lorena. Vamos lá. Então, pessoal, como primeira pergunta que nós queríamos saber um pouquinho dessa área de terapia intensiva foi como foi para vocês o processo de escolher uma residência na área de terapia intensiva? De que forma o currículo acadêmico influencia na aprovação da residência? Aliane, por favor. Então, estão me escutando direitinho? Certo. Então, pela primeira questão, né, que é como foi escolher a área de terapia intensiva na residência. No meu caso, eu já atuava antes na terapia intensiva, né, então eu comecei ainda na graduação ter essa oportunidade de atuar na terapia intensiva. Eu estava na graduação de enfermagem, estava atuando como técnica,
Então, eu conseguia fazer essa associação com a graduação e com a prática no dia a dia, né? E aí, depois, assim que graduada, eu queria realmente me especializar nessa área, já que o que eu aprendi foi simplesmente na prática, né? Nada que alguém pudesse me ensinar, que alguém pudesse me estar ali orientando o porquê e o que de realmente cada coisa, né? Sendo que eu sabia a técnica, mas não sabia a parte científica. Então, isso para mim foi um dos motivos de eu ter escolhido essa área, né? E também durante a graduação eu não sabia muito o que eu queria, né? Me especializar. Então foi também como é que fala, um ponto, né? Para eu seguir essa área na qual eu entrei sem saber nada, que durante a graduação a gente não tinha muita coisa, escutava muita coisa sobre a área. Então foi também uma área que eu gostei muito, cada dia que eu via, cada dia que eu cuidava de pacientes críticos, mas eu me apaixonava pela área, né? E sobre a parte do currículo, né? Quando você fala que você está tendo uma residência ou tem uma residência em UTI, já é mais visto, né? Porque você faz 60 horas semanais, sendo 40 prática e 20 teórica. Então, você tem você está tendo tempo suficiente para aprender em 2 anos tudo o que é viável naquela área. Muito obrigada, Carliane. O Juan, por gentileza. Vamos lá, falar um pouquinho sobre essa escolha, né? No primeiro momento, eu não pensava em medicina intensiva. Logo que eu saí da faculdade, eu tinha outros planos e eu tinha tido um contato prévio durante a graduação. A gente, no 6º ano, onde eu fiz a faculdade, nós tínhamos um contato dentro da unidade de terapia intensiva. Porém, devido a antigamente, depois a gente pode até conversar sobre as novas mudanças em relação à residência, nós tínhamos que ter pré-requisito. Nós tínhamos que ter clínica, anestésio ou até mesmo cirurgia geral, o que não me confortava fazer esses pré-requisitos anteriormente. Então, fui passando, eu não fui direto para a residência, eu tive um contato, eu trabalhei antes como médico plantonista, tudo, até que surgiu na Unicamp a oportunidade de ter o acesso direto, um projeto piloto, e eis que brilhou os olhos. Por quê? Porque eu tinha o amor na faculdade, eu adorava a parte científica, que era abordado dentro da medicina intensiva, dentro da prática de terapia intensiva, então eu resolvi dar esse passo adiante. E também o modelo do cuidado, o modelo do cuidado do paciente crítico, entendeu? O que eu posso fazer para melhorar naquele momento? O que eu posso fazer nesse momento de crítico do paciente? Então isso foi o que abrangeu mais a minha escolha, que não foi como a Carliane disse, é uma área bem abrangente, a gente tem muita prática, mas o que faz você ter em vista da teoria, entendeu? É uma teoria muito rica, tudo aquilo que a gente aprende no 2º ano de faculdade, das matérias básicas, você aplica dentro da terapia intensiva a todo momento, entendeu? Desde a hora que você olha o paciente até na hora que ele vai embora. Então, é uma coisa que me chamava, despertava curiosidade em exercer essa prática, essa área de terapia intensiva. A respeito do currículo, é como disse, tudo que você faz antes é contado 1 hora na sua vida. Tudo acrescenta, nada foge. Eu tinha parte de pesquisa dentro de medicina intensiva, já tinha feito uma abordagem ampla de cuidado, epidemiologia, tudo. Foi o que me ajudou bastante. Acredito que colaborou muito quando eu fui para entrevista, até quando eu fui publicar tudo, já tinha uma ideia do que eu estava por ver. Só isso. Muito obrigada. Marcelo, por gentileza. Tá dando para me ouvir, gente? Bom, basicamente, o meu encanto, né, pela terapia intensiva foi no finzinho da faculdade mesmo, onde eu não pensava, né, em seguir esse caminho, eu ainda estava em bastante dúvida, mas aquele contato rápido, raso, vamos dizer assim, né, de fim de faculdade, foi o que já me fez pensar, né, resolvi tentar a residência, que já era uma coisa que eu queria desde o início da graduação, e depois de viver isso no fim da faculdade, eu falei, para a gente ser, né, na parte da enfermagem, para você ser um bom enfermeiro,
Você tem que saber delegar, você tem que saber como delegar, como é feito um cuidado, o que seus técnicos têm que estar atentos, o que seu paciente tem que receber. Então, nada como uma jornada de 60 horas semanais por 2 anos para te fazer estar apto a isso, né? Então, foi aí que eu decidi entrar e consegui entrar na PUC, né? Então, eu estou no 2º ano. E está sendo uma experiência perfeita, que faz toda a diferença, sim, no nosso raciocínio clínico, na nossa atuação, na busca da parte teórica mesmo e, consequentemente, da aplicação prática. Então, eu acho que é uma coisa bem importante, assim, está sendo para quem participa. E a parte de currículo, concordo muito com o que já foi dito. A residência, tem muita gente que fala que às vezes ela não é contada como especialidade, né? Mas é contada assim. A gente sai com o título realmente de especialista. Então, isso já faz uma diferença no currículo, né? E querendo ou não, durante a residência nós temos direito a congresso, direito à apresentação de trabalhos, além de fazer trabalhos dentro da residência que podem ser publicados, enfim, né? Trabalhados em outros aspectos. Obrigada, Marcelo. Patrícia, continua. Bom, boa noite, pessoal, que está assistindo a gente. Eu também, assim, a minha residência, na verdade, ela era focada em várias áreas. Ela não é só de terapia intensiva, né? Na verdade, foi um dos motivos de eu ter escolhido a residência que eu escolhi, porque ela era várias áreas, né? Encaminhava várias categorias, então foi o que mais me chamou a atenção. Mas o fato de ter terapia intensiva foi um plus, com certeza, que eu acho que é onde se aprende muito. É uma experiência que eu tive que, com certeza, somou muito na minha vida profissional e pessoal, porque, querendo ou não, você aprende muito lá dentro também como pessoa. Então, o fato de ter TI foi a mais, mas não foi só isso então, que é a minha residência de escolha. E quanto ao currículo, eu acho que é isso mesmo que o pessoal falou. Eu acho que a residência tem um peso muito grande no currículo. Eu fiz algumas entrevistas após a residência e todos eles, os entrevistadores, ficavam surpresos de eu ter a residência, porque para a farmácia, principalmente, é uma área nova, né? Não são todos os farmacêuticos que têm a especialização. Então, conta muito. Principalmente de um hospital como o HC, né? De uma UTI como é a do HC. Então, no meu caso, foi uma experiência, além de muito boa, para o meu currículo também. Então, de maneira geral, é isso mesmo. Obrigada, Patrícia. Heloísa? Oi, gente, tá dando para me ouvir? Então tá bom. Bom, desde a graduação, eu sempre tive um interesse maior, assim, pela área hospitalar, me envolvi bastante com as ligas acadêmicas, com os professores, eu sempre gostei bastante da área da disfagia, né? Então, desde a graduação, eu me envolvi bastante com essa questão de liga, de fazer disciplina eletiva, iniciação científica e tudo mais, e me brilhou muito os olhos a fonoaudiologia hospitalar. A residência que eu faço é em urgência e trauma, e eu não passo só na UTI, mas agora no R2 eu sou a referência para a UTI e o R1 ele é referência para as enfermarias. Então, caso tenha um paciente na UTI e um na enfermaria, eu fico na UTI e o residente do primeiro ano fica na enfermaria. E eu acho que assim, é uma experiência muito rica e muito diferente. Atender na UTI, atender numa enfermaria é totalmente diferente, é um paciente diferente. Então, às vezes, algumas condutas eu sou um pouco mais conservadora quando está na UTI, porque ele é um paciente que às vezes está um pouco mais instável, a gente precisa ser um pouco mais cauteloso. Eu acho que em relação, assim, à graduação, ao currículo e tudo mais, foi muito importante ter me envolvido durante a graduação nessa área, assim, hospitalar mesmo. Porque quando você chega ali no ambiente de trabalho como residente, eles já te encaram como um profissional, você é um profissional formado e você precisa lidar com as questões ali, independente de quanto tempo de formação você tem ou não. Então, ter me envolvido durante a graduação me ajudou bastante nisso. E acho que futuramente, né, a experiência que a residência traz de lidar com uma equipe, que às vezes as equipes mudam bastante na UTI, né? Às vezes vem um intensivista de fora e tal, às vezes ele não sabe o que você, como fonoaudiólogo, faz.
Então, você lidar, ter um jogo de cintura, explicar o que você faz, como que funciona, tentar mostrar o seu trabalho na prática, é muito bom, acho que para uma experiência futura, para um outro emprego. Eu acho que basicamente isso, assim, o que eu acho mais importante de tudo, assim, é o lidar com a equipe na UTI. É muito diferente de lidar com a equipe fora de lá. E é uma experiência muito rica. Passar visita na UTI é maravilhoso, porque você conhece um pouquinho do que cada um faz, né? E você pode mostrar o seu trabalho também. Então, acho que é basicamente isso. Muito obrigada, Elô. E aproveitando, você já inclusive puxou um pouquinho da próxima pergunta, que é como foi a mudança de graduação para a experiência profissional como residente? Pode começar, Elô. Eu acho que, assim, é uma mudança muito grande. Parece que não, né? Mas é muito grande, porque você começa atuando. Então, realmente, assim, os profissionais, eles não olham para você, você é o R1 que acabou de chegar, vem cá que eu vou te abraçar e te mostrar tudo. Não, eu quero que você atenda o meu paciente e vamos resolver. E nisso, né, o preceptor, ele é muito importante, o R2 é muito importante, mas em alguns momentos você está sozinho. Então, ter esse jogo de cintura é um pouquinho difícil. No começo a gente sofre um pouco, a gente quer resolver tudo, quer fazer tudo do nosso jeito. Principalmente, assim, a questão da equipe eu acho que é o que mais me chama atenção, porque a gente não trabalha sozinho. Até posso falar, olha, eu indico sonda para o meu paciente, não dá para ele comer por via oral. Se o enfermeiro tentou 5 vezes passar a sonda, o paciente está mais acordado, ele vai olhar para mim e falar, viu, você não dá para avaliar de novo? E aí a gente vai e conversa com a equipe, muitas vezes avalia novamente. Tem várias questões, assim. Eu acho que é um processo você entender que não se trabalha sozinho, porque na graduação a gente tem a experiência de, nossa, eu sei olhar disfagia, comunicação e tudo mais. Mas eu preciso do físio, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do farmacêutico, muito, muito mesmo, porque eu indico dieta, por exemplo, pastosa para disfagia, e eu não sei se o medicamento eu posso diluir num líquido espessado, por exemplo. Então, acho que essa mudança de pensamento, ela vem com o tempo e ainda está acontecendo. Enquanto a gente está na residência, enquanto a gente é profissional, essa mudança tem que estar o tempo todo acontecendo. Muito obrigada. Patrícia? Eu acho que é muito interessante essas mudanças que a gente tem. Primeiro, da graduação para a vida profissional, que eu acho que ela já é, né, desafiadora, independente de a gente ir para a residência ou não. Eu acho que só de você parar de ser estudante, começar a ser profissional de fato, ter um conselho e tudo mais, já é desafiador. E ainda mais numa residência. Porque, como a Heloísa falou, eu acho que é bem assim mesmo. As pessoas veem você como um profissional, independente de você ser recém-formado ou não. Isso não está né, na lógica do pessoal que está ali. Então, você está no hospital, você está na dinâmica, e você tem que corresponder como tal. Então, isso é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você não é ainda um profissional que está no hospital propriamente dito, então você não é contratado do hospital, você tem alguém acima de você. Então, às vezes, assim, dá muito medo de fazer alguma intervenção, dá muito medo de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem alguém atrás de você que está te respaldando, que está cuidando de você. Então, é um limiar a residência, eu acredito, entre o pós-graduação, né, e o antes do trabalho propriamente dito, onde você está ainda que respaldado, você é o profissional da linha de frente. Então, por isso que eu acho tão interessante fazer residência, não só por aprender muito, né, mas também por ter essa diferença entre vida profissional de fato e entre a graduação. Para mim foi algo que cresceu muito no meu profissional. E essa questão da equipe, eu acho que é muito importante também, que você ressaltou, porque aprende-se muito em trabalhar numa residência, eu acho que mais ainda por ser uma faculdade, por ser uma universidade, onde a gente ainda está muito atrelado nas relações multiprofissionais, né? Eu acho que na minha faculdade batia muito nessa tecla, e na residência eu tive essa oportunidade de voltar nessa tecla, trabalhar com os profissionais. E realmente, principalmente acho que numa UTI, é essencial que a equipe trabalhe conjunta. Né, as vistas multiprofissionais, elas são muito abrangentes. Além da gente aprender muito com os outros profissionais, a gente aprende muito com os casos que acontecem no cotidiano.
Então, o paciente pode ter um problema simples para mim, que sou farmacêutica, às vezes eu aprendo muito com ele numa visita que foi passada e eu consegui aprender coisas da enfermagem, dos médicos, enfim, das fonos, da físio. Então, saber trabalhar em equipe é muito importante, saber aprender a trabalhar em equipe é muito importante, e saber escutar as pessoas é muito importante. Então, eu acho que essa é uma experiência que é pouco vivida fora do ambiente escolar, fora do ambiente que não seja atrelado a uma educação continuada. Infelizmente, né, eu acho que em outros hospitais que eu trabalhei não acontecem muito isso e a gente tenta resgatar isso de volta para esses hospitais. Mas passar por isso, eu acho que faz que o profissional formado leve isso com ele, essa sementinha plantada, e queira fazer isso aonde vá. Então, acho que isso realmente é muito importante. Obrigada, Patrícia. Marcelo, por favor. Isso que a Patrícia falou, eu concordo muito. Eu até brinco que na faculdade a gente tem aulas pontuais, né, de liderança, aulas pontuais de comunicação, de assertividade, né? Mas aí você chega na prática e é só encarando mesmo situações de conflito, situações de... enfim, a gente achava, parte da enfermagem, né? Que, nossa, se eu souber todas as técnicas, eu vou ser um ótimo enfermeiro. Se eu souber passar sonda, se eu não tiver dúvida, enfim, algumas coisas assim. Mas não, é na gerência da equipe, é na delegação de função, é na organização de um setor, é na conversa com alguém que precisa, é na conversa com o paciente, ouvir a família, enfim. É uma coisa muito maior do que a gente tem, né, na teoria mesmo, enquanto a gente se forma. E que eu acho que isso é muito bom também porque a gente consegue, durante a residência, como vocês falaram, com preceptores, com R2, enfim, ou até com o nosso próprio grupo mesmo, a gente discute, a gente debate, a gente opina, a gente pergunta. Então, é um ambiente que a gente tem os conflitos, a gente tem que se posicionar, mas, ao mesmo tempo, a gente também conversa, a gente, enfim, divide, compartilha, né, informação, ideias. Então, é isso que eu senti a maior diferença, realmente, da mudança, né, da faculdade para a residência. Quando a gente menos percebe, a gente consegue ter uma postura totalmente diferente do que a gente imaginava, e que a gente vê os outros na gente mesmo, né, dos nossos programas, ou quem trabalha junto com a gente começa a se espelhar, começa a dar exemplo. Então, eu acho que essa troca mesmo que a residência proporciona para a gente é uma das principais coisas, comparada à graduação, que a gente pode ver mesmo. Obrigada, Marcelo. Carliane? Completando o que os meninos falaram, no início, né, quando você entra na residência, é uma mistura de euforia, né, porque você passou na residência, porque você vai ser residente, e só esse nome de, sou residente, às vezes a gente fica naquela empolgação, né, e ao mesmo tempo também uma mistura de falar, meu Deus, eu não vi isso na faculdade, ou eu vi pouco, né, ou só fiz uma vez em um boneco e agora eu vou fazer no paciente. Então também tem essa mistura de medo, né, e aí uma coisa que eu acho bem válido, né, bem importante de fazer residência é isso, que tipo, mesmo a gente entrando com medo, né, de fazer as coisas, mas como as meninas falaram, sempre vai ter alguém que está ali por trás, né, nos auxiliando, falando, nos explicando, nos ensinando a fazer as coisas corretamente, né, diferente de que a gente sair da graduação e já ir direto para trabalhar como enfermeiro, né, ou como outro profissional da área da saúde, e ter aquela insegurança e de você ficar com medo de perguntar para alguém e com medo de escutar, mas você não é tão profissional, né, então como é que você não sabe? Então a gente já fica naquele medo, né, diferente de ser residente, né, então... como o Marcelo também falou, né, não é só fazer o procedimento, né, é você estar associando a prática com a teoria, estar fazendo, delegando o serviço, saber o que você está fazendo, né, e aí a cada coisa que a gente faz, né, a cada procedimento, a cada cuidado com o paciente, a cada conversa que a gente tem com a equipe, a gente também vai vendo a nossa evolução de quando a gente entrou, né, para como a gente está agora. Então, tipo, de quando eu entrei para agora, eu já sou totalmente outra pessoa, já sou totalmente outro profissional,
né? Então, não só eu, mas todos os componentes do meu grupo, todos os residentes que a gente vê entrando, né? Os R1s, que agora que a gente tem R1, né? Os R2. Então, a gente vai vendo essa transformação de todos, né? E mesmo independente de como é o programa, a gente realmente, lá atrás, a gente vai olhar e vai falar, realmente valeu a pena por tudo que a gente passou, né? Por tudo que a gente escutou e por tudo que a gente aprendeu até aqui. Obrigada, Carliane. Juan? Só pegando tudo que o pessoal falou, né? Eu vejo exatamente isso. A residência é colocar em prática na vida real. É o que eu vejo. É onde você começa a formação do seu eu profissional. Você vai pegar um pouquinho de cada chefe, você vai pegar um pouquinho de cada dia e vai construir o seu eu profissional. Nisso você vai pegar o melhor de cada um, vai pegar o melhor da equipe, vai pegar aquilo e vai se tornar o aprimoramento de todos aqueles que você admira um dia, aquilo que você vê no dia a dia e tem admiração, tem o respeito, espelha-se. Você espelha-se e acaba construindo nesse momento, sejam 2 anos, 1 ano, 4 anos, é onde você consegue formar o seu eu profissional, que eu vejo muito isso, que é o principal foco dentro de uma residência, não só a prática, não só a teoria, mas é você se formar como pessoa, como profissional, como na vivência de cada um. Muito obrigada, Juan. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ou posso passar para a próxima? Então, seguimos. Qualquer coisa podem me interromper. A nossa próxima pergunta é: o residente consegue ter voz na terapia intensiva? Juan? Com certeza. Gente, voz, o que eu vejo dentro da terapia intensiva, nós somos muitas vezes confinados a um local, dentro da nossa UTI, seja uma UTI pré-operatória, pós-operatória, seja uma UTI clínica, seja uma UTI Covid, acredito que muitos estão trabalhando nesse momento dessa pandemia dentro desse contexto, né? Voz é o que você acaba tendo, você é o dependente da sua especialidade, como diz. Você acaba sendo a linha de frente. O residente, o R1, é aquele que tem o maior contato. O R2 tem o maior contato com a equipe. Você acaba sendo o mensageiro. E dentro desse mensagem que você acaba transmitindo, seja para o seu chefe, seja no cuidado com o doente, você é o intermediário. Você conversa com o paciente, você conversa com a equipe, você conversa com o seu chefe. Muitas vezes isso vai se construindo e vai criando a confiança. E dentro dessa confiança que você estabelece no dia a dia, você vai criando cada dia mais voz. Mas o residente sempre tem voz, gente. Como todos sabem, somos profissionais que estamos em formação, mas dentro de tudo nós somos os profissionais que faz esse intermédio entre equipe, paciente, chefes. Então a nossa visibilidade é muito grande dentro de cada um, dentro da multidisciplinaridade que nós estamos envolvidos. Obrigada, Juan. Carliane? Como o Juan falou, né, complementando o que ele disse, logo no início a gente sofre um pouco de preconceito, pelo menos a minha turma sofreu, né, de falar residentes, né, e ser visualizados como estudantes, né, mas depois a gente vai pegando confiança com a equipe, né, vai vendo que a gente está ali praticamente todos os dias na UTI, então durante uma visita, né, multiprofissional, algum profissional fala algo sobre o paciente, a gente estava ali 2, 3 dias com o paciente o tempo todo e fala, não, aconteceu isso, isso e isso, o paciente está assim, 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 não é para fazer isso, é para fazer tal coisa. E aí, verdade, aí nisso a gente vai buscando, a gente vai tendo essa confiança da equipe e na maioria das vezes, na visita multidisciplinar, pelo menos a minha experiência, não falam com os enfermeiros da unidade, não falam com os profissionais da unidade, e falam com os residentes. Então, vocês estão aqui todos os dias, o que aconteceu? Então, a gente acaba passando a visita, a gente acaba falando do paciente, a gente acaba passando o caso clínico do paciente. Então, isso, como o Juan falou, a gente realmente tem voz, sim, depois a gente consegue ter respeito no nosso lugar, né? Os técnicos, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, vai dirigindo para a gente, não para os profissionais, porque na realidade quem que vai estar cuidando daqueles pacientes somos nós, né? Os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, os fones que vai estar ali com a gente,
né? Eles vão estar só nos supervisionando se a gente fizer alguma coisa que estamos em dúvida e está ali nos orientando, mas quem vai estar dando toda a assistência para o paciente somos nós. Obrigada, Caliane. Patrícia? Eu acho que toda posição que a gente ocupa tem desafios. E a residência tem esse desafio que a gente ainda brincava na época que eu fazia residência, que assim, quando era conveniente a gente ser estudante, a gente era estudante. Quando é conveniente a gente ser profissional, a gente é profissional. Então tem essa linha tênue, sim, e ela é difícil. E a gente sempre tem aquele medo de fazer ser ouvida a nossa voz e estarmos errado, ou tomar uma decisão errada, ou prejudicar o paciente de alguma forma. Porque, como eu já disse, eu saí da graduação e fui para a residência. Então, eu tinha medo de fazer intervenções, tinha medo de tomar atitudes, porque eu sabia que quem estava na linha final era o paciente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter aquela confiança, como a Helene mesmo disse. Aquela confiança de que a gente é profissional, de que a gente tem voz, de que a gente, sim, fez uma graduação e a gente está pronto para lidar com aquele problema, né? Conversar com uma equipe, discutir casos, aprender e ser ouvido conforme for para cada paciente, eu acho que faz toda a diferença também. Então, eu acho que, juntando tudo isso, a residência, por isso que eu falo às vezes do pessoal, porque ela traz também muito crescimento pessoal para a gente, porque saber lidar com uma equipe e saber lidar, independente de ser uma residência ou não, no trabalho, no dia a dia, em qualquer lugar, qualquer empresa que a gente for, a gente vai ter que saber dosar o que a gente pode ou não fazer. Então, uma residência, ela ensina muito nesse aspecto. Então, como o Juan pontuou muito bem, eu acho que a gente forma o nosso eu profissional. Então, isso também faz parte, né? Esse link também faz parte do nosso eu profissional. Obrigada, Patrícia. Luísa? Eu concordo com tudo que disseram, é realmente isso, assim. Eu só acho que uma coisa muito importante é como a gente tem essa voz, mas como a gente usa essa voz, né? A forma de se comunicar com a equipe depende muito da equipe, né? Mas uma forma, muitas vezes, muito impositiva, não querendo ouvir o lado do outro profissional, é muito complicada. Eu acho que envolve essa confiança que a equipe vai ter no seu trabalho, envolve o seu trabalho, como você executa o seu trabalho e como você passa aquilo para a equipe. Eu já entendi agora, depois desse 1 ano aqui, eu entendi que brigando, falando não, vai ser desse jeito e ponto final, não adianta. Você fecha muitas portas. Então, a forma como você comunica, a forma como você faz perguntas, isso tudo importa também, né? Então, a gente tem voz, mas a gente tem que saber se posicionar. É bem isso, né? A gente, quando é conveniente, a gente é residente, é aluno, quando é conveniente, a gente é profissional. Mas eu acho que, no fundo, nós somos os dois. E a gente tem que ter essa posição de estou também aprendendo, mas sei do que estou falando. E trazer essa confiança para a equipe é um trabalho. E é um trabalho que todo dia você vai construindo. É da forma como você fala o seu bom dia até a forma como você vai passar qual é a sua conduta. E sempre estar aberto a críticas, né? Muitas vezes você vai passar para uma equipe, olha, vai ser desse jeito. Ele fala, não vai ser desse jeito. E como você vai lidar com isso é uma coisa que a gente está em constante aprendizado. Mas eu acho que isso vai delinear um pouquinho como que vai ser a nossa voz lá dentro da UTI. Muito obrigada. Alguém gostaria de completar? Eu queria falar que eu concordo extremamente com as palavras da Luísa. Eu ia dizer bem também nesse sentido. Eu percebi, né, que no início da residência, a gente é ouvido se a gente realmente se faz presente, se a gente mostra o que a gente sabe, se a gente sabe conversar com o outro, se a gente sabe ouvir, se a gente sabe aconselhar, se a gente sabe, enfim. É bem isso mesmo, a comunicação, querendo ou não, no momento que você está se inserindo num local novo, que as pessoas já estão te avaliando, vão te avaliar, vão querer saber do que você é capaz, muitas vezes acaba dando um medo na gente no início, e que a gente às vezes não sabe se portar, com certeza, e é essa construção que a gente está trazendo aqui. Então, eu acho muito importante isso de como se portar com a equipe, de sempre fazer, até como eu disse antes, a interação com os próprios residentes, de acordo com experiências, de acordo com o que vocês fariam no meu lugar, sabe?
Então, a gente sempre se colocar no lugar do outro, até porque trabalhando em uma equipe multi-inter, a gente não faz nada sozinho, assim como já foi dito, né? Então, a gente tem voz, se a gente sabe usar, se a gente sabe se portar, se sabe ouvir, acho que é bem nesse sentido mesmo. Obrigada. Patrícia? Só queria complementar uma coisa também, que dessa questão da confiança, eu acho que é bem isso, essa questão. Qualquer lugar que a gente está, a gente nunca vai chegar, a gente pode ter o diploma que a gente tiver, a gente nunca vai chegar lá e as pessoas vão falar assim, nossa, essa pessoa sabe, ou nossa, vamos escutar essa pessoa, que essa pessoa ela sabe, a gente vai ter que ouvir ela. Eu acho que não funciona assim. Então a gente conquista o nosso espaço, a gente conquista a confiança, a gente mostra que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, como conquistar a equipe, eu acho que vai muito disso, né? O pessoal vê que a gente realmente está trabalhando, está disposto, a gente está sendo proativo no que a gente está fazendo. Porque também a carga horária realmente é muito alta, todo mundo sabe, se espanta com 60 horas semanais. E, de fato, a gente pode usar ela como um bônus ou como um ônus. Então, vai muito de cada residente como usufrui dessas 60 horas semanais. E é pesado, mas a gente pode usar ela de forma boa, de forma positiva. Então, construir laços com a equipe depende muito de como a gente vai exportar mesmo, né? E esse feedback que a equipe dá pra gente, porque vê a gente participando, vê a gente atuando, eu acho que é muito prazeroso quando você vê um reconhecimento que foi você mesmo que conquistou. Não que foi alguém que falou alguma coisa de você, ou foi o seu diploma que trouxe, mas você mesma que está ali trabalhando, construindo, falando, né? Eu acho que essa questão do bom dia, acho que foi muito pontual também, porque é muito isso, né? Às vezes você é num hospital e é tão frenético, principalmente uma UTI, né? Você chega e você já tem coisas para resolver, você já tem problemas, né? Já tem pacientes ali que estão ali há muito tempo, então, querendo ou não, muitas vezes é um ambiente difícil. Então, traz essa questão do pessoal também para o lado humano da coisa, né? Então, acho que é muito disso, né? Saber fazer esse link com a equipe, com o bom dia, né? Com a preocupação, com o falar, né? Então, eu acho que é tudo isso que o pessoal falou. Obrigada. Alguém gostaria de completar? Vou passar para a próxima. Desculpa. Passar para a próxima pergunta, então. Gostaria de saber como é lidar com as questões emocionais dentro da UTI. Eliane, por favor. Então, a gente teve, que entrou ano passado, né? Foi uma turma assim um pouco atípica, porque a gente já entrou em uma pandemia. Então, na UTI que eu estava, na primeira semana que a gente entrou na terça-feira, na sexta-feira virou UTI Covid. Então, a gente um pouco que surtou, né? Porque era uma doença logo no início que ninguém sabia nem como que se pegava, nem como que se tratava, nem nada. Então, a maioria da turma, todo mundo de outro estado, né, de outros lugares longe da família. Então, a gente ficava muito abalado, né, com medo de se contaminar o tempo todo. A gente estava ali todos os dias e escutando os profissionais reclamando, os profissionais com medo, né, os profissionais dizendo que estavam cansados quando faziam 2 plantões seguidos e a gente com 4, 5 plantões seguidos, né, e a gente ainda tendo que associar com o sofrimento dos pacientes, né, que era uma coisa que eu, como que já tinha experiência na UTI, nunca tinha visto de vários pacientes, 10 pacientes entubados e os 10 morrerem em menos de 15 dias. Então, para mim, lidar com aquela situação de morte, né, o tempo todo, então para mim foi muito difícil, né, porque a gente tinha o objetivo de estar tratando o paciente, para cuidar do paciente, para ele sair dali bem, e a gente via que estávamos cuidando do paciente só para dar um conforto para a morte dele, né? Então a maioria dos pacientes estavam todos entrando em cuidados proporcionais e cuidados paliativos. Então, logo no início foi muito pesado isso para toda a turma, né, da residência.
Depois a gente foi um pouco se adaptando com o cenário de sofrimento, mas não se acostumando com tal, porque cada paciente era uma história, né? Cada caso era uma história diferente, mas depois a gente foi tentando trabalhar esse psicológico, né? O programa também fez com que a gente tivesse um apoio emocional para lidar com essa situação durante o estado da pandemia, e a gente conseguiu superar isso, né? Mas, assim, às vezes podem falar que a gente está acostumado já com o cenário, mas sempre tem algum paciente, sempre tem algum caso que nos abala emocionalmente, né? Que a gente vai para casa pensando aquilo que um paciente falou antes de ser entubado, né? Então a gente sempre acaba pensando isso, mas a gente vai conseguindo levar com o tempo. Obrigada, Kaliane. Patrícia? No caso, eu saí da atenção básica, de uma unidade básica de saúde, para uma UTI. E foi chocante, assim, né, a diferença. Primeiro de tudo é que você está encontrando ali 60%, 70%, 80% dos seus pacientes sem fala, sem gesticulação, né, sem andar. A maioria está entubado, sedado de alguma forma. Então, para começar, você já perde o que você estava levando de uma atenção primária, ou de uma enfermaria, que é o contato visual, que é o falar, né, que é o que a gente, querendo ou não, como profissional da saúde, que trabalha em hospital, é o que a gente busca, é o que a gente normalmente tem para conviver. Então, para mim, minha experiência pessoal foi muito chocante, né? Pelo menos no primeiro mês, eu tive uma quebra de contato visual, uma quebra de fala, uma quebra de comunicação. Então, eu não conseguia saber o que o paciente estava sentindo, se o paciente tinha adesão ou não às medicações. Então, eu tive que remodular completamente o meu atendimento e o meu profissional. O que é muito interessante também, porque como profissionais de saúde, a gente tem que saber fazer isso. Porque cada paciente é de um jeito, cada paciente busca uma atenção diferenciada. Então, isso é muito interessante. Mas o que é mais chocante numa UTI, e é isso que faz aquela sala onde se aprende tanto, é que você tem casos muito diferentes um do outro, né? Você tem idades diferentes, motivos de internações diferentes, pesos diferentes, alimentações diferentes. Então, é muito rico. Então, ao mesmo tempo que você se choca com uma realidade tão diferente do que a gente está vivendo no cotidiano, ainda que eu não peguei em uma época de pandemia, acredito que tenha sido... eu trabalhei na unidade de urgência e emergência na pandemia, uma unidade semi-intensiva. Então, assim, por mais que tenha tido as dificuldades, eu não passei as dificuldades de uma UTI. Mas o mais interessante da UTI é saber lidar, a ponto de você não se apegar tanto com aqueles pacientes, porque a gente sabe o quanto a gente se compromete com eles, quanto a gente quer que eles fiquem bem, não sofram, mas não de se dessensibilizar a ponto de não ligar, ou de não se importar com o que eles estão sentindo, ou não fazer o máximo para dar certo. Então, tem esse limiar da UTI, que é o que você não leva para casa, o que você não sofre, o que você deixa no seu serviço, mas o que você também não deixa de ligar, não deixa de se importar, não deixa de ver aquele paciente como um ser humano. Obrigada, Patrícia. Marcelo? Eu concordo muito com essas últimas palavras de que a cada momento, a cada paciente é uma experiência nova, né? Por cada profissional, por cada profissão. E eu acho que é sempre importante a gente focar, não falando nem em pandemia, mas realmente essas formas que a gente deve usar para tentar separar uma coisa da outra, porque é bem isso que a Patrícia falou. A gente se compromete com nossos pacientes, com nossa equipe, a gente estuda, a gente faz tudo que está no nosso alcance, sempre acha que poderia fazer mais, mas não, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente fez tudo que a gente podia, a gente vai sair com a sensação de que não fez o que deveria, mas naquele momento era o que a gente tinha para fazer.
Não somos apenas nós que cuidamos desse paciente, porque muitas vezes a gente fala, meu paciente, né? Mas não, ele é nosso paciente. Então, voltado até quando a gente entrou, né, de início da pandemia, no meu caso, se eu não me engano, foi 1 semana e meia até iniciar a pandemia, né? Acho que 2 semanas, se eu não me engano, até chegar o primeiro paciente, ou um pouquinho mais. Então, a gente percebeu que foi realmente o ano da instabilidade emocional mesmo, de toda a equipe, de tanto paciente quanto profissional. Então, foi nessa forma que a gente tinha que tentar não viver para o trabalho. Ainda mais que fora do trabalho a gente já estava com carga de estresse, a gente já estava perdendo entes queridos, perdendo pessoas próximas. Então, eu acho que a maturidade emocional que a gente tem que ter dentro de uma UTI, ela é desenvolvida com o tempo, mas ela deve acontecer. A gente saber separar, a gente ter nosso momento em casa, a gente ter nosso momento com a família, com quem a gente ama, independente de quem seja. Porque se a gente vive realmente para os nossos pacientes, para o hospital, e é isso, a gente não vai ter cabeça para terminar a residência, para trabalhar em outro serviço, porque a gente deve olhar para o outro, mas também deve olhar para a gente, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar do outro da forma que ele deveria receber esse cuidado. Então, eu acho que isso é muito importante, e principalmente do pós, né? Vai passando o tempo, a gente vê que, por mais do caos que a gente viveu, do que tudo que aconteceu, a superação foi muito grande. Os pacientes que saíram de lá, a gente estava lá para ver, estava para agradecer, para parabenizar, né? Pra dar suporte para essa família. Então, eu acho que a gente também deve sempre olhar para os dois lados. Tem muito sofrimento, tem muita dor, tem. Mas a gente deve valorizar e gratificar os momentos positivos de sucesso, de conquista, que é para isso que a gente está lá. A gente é movido a isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nunca deve ser deixada de lado. Só focar no eu devo, eu preciso. Obrigada, Marcelo. Rua? Acho que emocionalmente, acho que todo residente dentro da terapia intensiva já teve seu período de confusão, de angústia, de dor em ver aquilo que você está enfrentando no dia a dia. Acho que isso é inerente ao que escolhemos, né? Acredito que uma palavra que justifica bem o que a gente tem passado é resiliência. Acredito que dia após dia a gente aprende a superar até as nossas emoções mesmo. É um misto, aquilo que eu digo, é um misto de emoções, principalmente dentro dessa pandemia. Ao mesmo tempo em que você saía muito feliz pela recuperação, por você conseguir lidar com algo que era novo, o desconhecido, ao mesmo tempo, no mesmo dia, você tinha 2 perdas, como a Patrícia disse, como a Carliane disse. É muito angustiante isso. Mas nisso você vai crescendo o seu eu emotivo também. Você vai se tornando um ser humano que consegue enxergar as necessidades. Uma frase que a Patrícia falou que me chamou muita atenção: eu não escuto o paciente reclamar, eu não converso. As formas como você vai aprender a olhar o paciente, se ele está com dor, ele não vai falar uai, estou com dor, mas você vai olhar no monitor e você vai tentar identificar aquela necessidade da dor. Você aprende a olhar com outros olhos a necessidade e trazer para você. Isso, e como você vai ajudar, o quão gratificante vai ser para você poder tirar a dor daquele paciente. Você não vai escutar ele falar, mas você vai compreender que aquela necessidade naquele momento, você aprende a olhar de outra forma. E emotivamente, como todo mundo passou nessa pandemia, a gente não trabalhava somente com suas angústias próprias, mas de toda a equipe. Quem não teve o seu técnico que estava preocupado em levar para casa o vírus, a mãe que não abraçava a criança, entendeu? E você poder dar aquela palavra de conforto dentro da sua equipe. Muitas vezes a gente podia estar abalado, podia estar desestruturado psicologicamente, mas você tinha que ter aquela força dentro desse contexto atual que acabou com todo mundo, acredito. Todo mundo passou suas dificuldades nesse período que vivemos aí. Obrigada, Rua. Heloísa? Eu acho que essa questão, assim, de como lidar com o emocional, né? Eu não sei ainda, a gente está aprendendo. Mas uma coisa que o Marcelo falou que é muito importante, né? É celebrar as vitórias e chorar as derrotas também, né? Como equipe, no começo da residência, a gente teve um médico do hospital que ficou muito mal e, infelizmente, ele evoluiu a óbito. E, assim, todo mundo viveu aquilo, viveu a tristeza de perder ele. E cada um se apoiando um pouquinho no outro, também tentando exercer um pouquinho o autocuidado. Uma professora muito querida uma vez falou assim,
Por exemplo, eu sou a Heloísa e por um acaso eu sou fonoaudióloga. E eu quero ser uma fonoaudióloga excelente, eu quero trabalhar, eu quero fazer meu trabalho com excelência, com competência. Mas antes de tudo, eu sou a Heloísa. Eu sou uma pessoa, né? Então eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha família, da minha casa e ter um momento para mim, porque senão é enlouquecedor. E às vezes a gente passou por um período em que foram muitas derrotas, né? Foi muita gente que não conseguiu ir para casa, muita gente que eu atendi antes de ser entubada e a pessoa não saiu do tubo. Mas também a gente viveu momentos muito felizes de chegar uma pessoa, ela tá entubada e falar, olha, hoje é tal dia, é tal horário. Ela fala, nossa, é 8 horas da manhã. E a gente poder trazer um pouquinho de alegria. Eu que trabalho com essa parte da alimentação, eu gosto muito de comer, né? Então eu gosto muito de trabalhar com isso. E poder adequar com a nutricionista, vamos levar sorvete para o tal paciente que acabou de ser estubado, vamos conversar sobre isso. Isso tem sido muito bom, mas eu acho que é bem isso que vocês estão falando, né? Essa parte de se cuidar e de viver junto, as alegrias, as angústias. Por isso que é importante a gente ter essa rede. Confiar um no outro. Quantas vezes já encontrei alguém no corredor e falei, eu não aguento mais, hoje o dia tá desesperador. Aí vai, força, vamos lá, a gente consegue. Então, acho que isso é maravilhoso, é uma experiência que a residência traz, que eu acho que é para a vida, né? Muito obrigada. Vocês tocaram bastante já num ponto que eu perguntaria na próxima pergunta, junto com a outra parte, né? Mas um pouco de relação à Covid, como que a experiência de vocês foi alterada, levando em conta processos como paramentação, cuidados, rotina, da experiência emocional, vocês comentaram um pouco agora, mas se quiserem acrescentar mais coisas, fiquem à vontade, por gentileza. Eliane? Então, no início, a gente também teve, além de a gente saber como ia cuidar desses pacientes, né, como se paramentar, a gente tinha toda, como é que se diz, uma aula, né, era toda semana, logo no início, era todos os dias, né, o treinamento de como a gente se paramentar, de como era que a gente ia receber esses pacientes, né, como ia pronar os pacientes, como ia fazer quando o paciente estivesse agravando, tudo, além ainda de ter uma experiência muito grande com a parte estrutural, né? Então a gente teve que adaptar a UTI, né? Que não era do nada, tipo, a gente já estava começando a receber pacientes que eram suspeitos de Covid, então foi uma das alternativas, né? Das decisões que fizeram com que essa UTI que a gente estava virasse UTI coorte para a Covid. Então, a gente teve que fazer com que rotatividade, com área limpa, área suja, área de se paramentar, área de não se paramentar, o que tirar dentro da UTI, o que continuava dentro da UTI, né? Então, a gente teve toda essa parte de gerenciamento logo no início. Então, com a minha turma, teve uma divisão, né, dos residentes que ficavam na assistência e dos residentes que ficavam no gerenciamento. Então, logo no início, todo mundo queria estar no gerenciamento, porque todo mundo tinha medo, né, de ficar na assistência. Então, a gente teve que fazer sorteio, e aí era um ajudando o outro psicologicamente, como a Heloísa falou, né, essa união com a equipe, a união que a gente tinha com os próprios colegas residentes, né, de um ajudando o outro. Quando um via que o outro não estava bem, a gente já se comunicava com olhares, a gente já não precisava nem falar mais nada. Então, a gente todo paramentado, um falava, você não está bem, então a gente já saía, né, ainda fora também de lidar com a diminuição de estar entrando e saindo do setor. Então, a gente tinha que ficar 7 horas sem sair do setor, né, lidando com fome, lidando com sede, lidando com de estar segurando as necessidades fisiológicas. Então, a gente teve vários desses desafios, né, que no início a gente foi uma dificuldade muito grande, e depois a gente foi se adaptando, né? O ser humano é um ser adaptável, então a gente foi lidando com as situações e depois a gente foi tornando a situação um pouco normal, né? Mas logo no início foi, sim, realmente um pouco
de frustração, com um pouco de dificuldade, né? Vários sentimentos ali que a gente não sabia explicar, mas que logo depois a gente foi lidando. Obrigada. Marcelo? Foi, né? Com a gente lá foi bem assim também, conforme iam lançando novas normativas, novas informações sobre novas pesquisas, a gente percebeu que o nosso protocolo mudava, nossas orientações mudavam. Primeiro a gente entrava no quarto de uma forma, no outro dia a gente estava entrando de outra, daí a equipe já pensa, né? Então, como que eu estava exposto ontem, como que eu estava exposto semana passada, será que isso aconteceu? Então, vem da gente novamente também lidar com isso. Na nossa UTI, por exemplo, nós na PUC temos uma UTI, que ela é dividida em duas partes, onde uma fica só convênio, né, e a outra é mista, mais focada no SUS. Com o início do Covid, a convênio virou UTI Covid, né, e nossos pacientes UTI, que ficaram sem leito, né, acabaram sendo mudados para outra UTI, né, a UTI coronariana, no caso. Até que um momento nossa UTI coronariana estava geral, coronariana e Covid, então, assim, foi uma transição a todo momento de cuidado, de atenção ao paciente, de complexidade, porque muitos técnicos, até a enfermaria recebendo paciente Covid, não estavam capacitados, né, a um cuidado mais grave. Então, a todo momento a gente estava tendo que fazer essa interface, né, como as meninas falaram. Eu acho que uma coisa que pegou bastante também pelo Covid foi a questão de visita, por exemplo. Então, assim, a gente fala que nós nos sentíamos sozinhos, despreparados, mas nós tínhamos a nós mesmos, né? O paciente estava ali sozinho e só tinha nós. Então, ninguém podia receber visita, ninguém recebia ligação. Então, acho que isso foi uma coisa que pegou bastante também, tanto para a equipe, que também a nossa demanda para atender as demandas emocionais do paciente aumentam, como assim da família, mas também fazer esse intermédio, sabe? A complexidade mudou bastante, a equipe teve que se adaptar bastante, e acho que é isso. Obrigada. Cariane? O microfone está fechado. Desculpa. Marcelo falando da visita, a gente também ainda tinha esse problema, né, que a gente era acostumada a ver os pacientes recebendo visita, tinha horário de visita pela manhã, horário de visita pela tarde, né, os dias certos para esse evento acontecer, e nisso a gente via os pacientes, né, reclamando porque alguns associavam que era o filho que não queria mais ver. Então, a gente ficava tentando explicar que era por causa da situação pandêmica, né? Que não podia. Então, ainda também tem um protocolo de como ter essa visita. Então, a gente ligar para o serviço social para tentar fazer de um jeito com que eles tivessem uma videochamada. E aí começou a ter essa videochamada. Era primeiro com a assistente social, depois foi com a psicóloga. E aí, como as meninas falaram anteriormente, né, essa comunicação com as outras profissões, né, então a gente tinha isso a todo momento, e quando era final de semana, que não tinha nenhum e nem outro, né, o que fazer, então a gente mesmo pegava os celulares e começava a fazer com os pacientes. Às vezes já tinha feito, mas eles não estavam satisfeitos, e aí a gente ia escondido, fechava a cortina, eu rapidinho, e aí ia lá e falava com o paciente, né? Então também esse momento da gente interação com o paciente, a gente acaba se envolvendo um pouco também, né? A gente também da enfermagem, principalmente, a gente tinha um problema com a gente o tempo todo tá sendo treinado, né? Paramentação, desparamentação no setor, e aí chegava um profissional de outro setor que precisava ver o paciente, ou outro profissional, né, CC da enfermagem, CC que estava ali o tempo todo com a gente, e entrar sem se paramentar, ou entrar com a paramentação errada, e a gente está o tempo todo, cuidado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então também tinha esse desgaste, né, durante a UTI coorte. Só isso mesmo.
Obrigada, Kaliane. Alguém gostaria de acrescentar? Vou passar para a próxima pergunta, então. Está um pouquinho mais relacionada à aprovação, à própria parte mais técnica, assim, em relação à residência, de quantas horas a jornada de trabalho, todas as residências duram 2 anos, tem remuneração, existe um limite de residências que uma pessoa pode fazer? Juan? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a residência médica em terapia intensiva, né? É uma residência que veio no decorrer do tempo sofrendo alterações, entendeu? Vamos dizer que lá atrás, bem antigamente, teoricamente você não precisava de um pré-requisito, depois de um tempo você ingressava na medicina intensiva e você trabalhava dentro da UTI. Posteriormente, passou a ser uma especialidade, né, no qual tinha uma residência com uma duração menor, tantos chefes fizeram 1 ano de residência depois da formação clínica, e posteriormente mudou novamente, né? Até alguns anos atrás, como eu disse, nós tínhamos os pré-requisitos, ou que você tinha que ter as áreas básicas, para poder ingressar na residência de terapia intensiva, que era ou clínica médica, cirurgia geral, ou anestésio, que eram ou neurologia também entrava, que você poderia ingressar posteriormente, prestar uma segunda prova, além daquela primeira que você fazia para poder ingressar, e desde então entrava. Acontece que há de 1 ano atrás surgiu um processo piloto, porque é aquilo que eu disse, não me sentia confortável em ter que prestar uma residência que eu tivesse pré-requisito. E surgiu, dentro das discussões, tanto na Associação Médica Brasileira de Terapia Intensiva, o novo formato de residência de terapia intensiva. Como que seria? Seria o acesso direto. A princípio, agora, nós da Unicamp somos um projeto piloto que participou dentro da construção dessa residência de 4 anos, ou seja, nós passamos de um período de 2, 3 para 4 anos, certo? É uma luta, né? Você escolheu uma residência no qual você vai passar 4 anos sabendo que vai ser focado naquilo. Mas vamos lá, né? Vamos cair e vamos fazer a nossa melhor parte possível. Eis que já estávamos acostumados, né? Vários hospitais do Brasil, grandes universidades, até pequenos serviços menores já estavam integrando esse processo, esse protocolo de residência, que acabou mudando. Eis que mudou, agora, 20 dias atrás, uma nova notícia, para quem estiver pensando em prestar, estamos super abertos, em todo o Brasil, nós teremos a residência por 3 anos agora, acesso direto. Então, temos uma novidade aí, quem quiser tirar alguma dúvida pode me procurar dentro da parte médica, agora 3 anos dentro para ter a especialidade de medicina intensiva. Muito obrigada, Juan. Kaliane? Então, no caso da parte de enfermagem, né, eu acho que Marcelo pode até estar me corrigindo, mas acho que quase todas, ou praticamente todas, de enfermagem são 2 anos, né? Então, no caso, a residência sim é remunerada, né? A gente recebe uma bolsa, né, mensal durante todo o período da residência, então a bolsa é o valor de 3.300, mas a gente tem aquele desconto, né, que aí desce para 2.964. Então, tem lugares que ainda recebem uma bolsa auxílio, moradia, né, para completar isso. Tem outros lugares que não, no meu caso, a gente não recebe, é só o valor da bolsa mesmo. Quem entrou no ano passado até agora, a gente está recebendo também uma bolsa ajuda residente, eu acho, se eu não me engano, o nome é mais ou menos assim, né, para quem está atuando na área do Covid, então a gente recebe mais R$ 667, né, que completa aí um pouco a nossa bolsa. No caso dos meninos de medicina, eles podem trabalhar além da residência. No caso da gente, a gente não pode, tem que ser dedicação exclusiva, né, se descobrirem que a gente está tendo esse trabalho além da residência, a gente é desligado do programa, então a gente não pode de jeito nenhum trabalhar, né, nem se a gente quiser, enfim. Mas é uma carga horária que é 60 horas, mas que não é as 60 horas no hospital, né? São 20 horas de teoria e 40 de prática, porém na minha
também foi um pouco modificada para não ficar essa quebra de meio período. Então, estabeleceram de 12 horas teóricas, então a gente fica o dia todo tendo aula, e as 48 horas que restam a gente fica no hospital. Então, a gente é 48 horas no hospital e 12 horas teóricas. Obrigada, Caliane. Patrícia? Eu acho que vale muito a pena pesquisar cada programa que vocês vão fazer, tá? Porque se vocês têm interesse de fazer residência, pesquisem bem o programa de residência que vocês estão pensando em fazer, não só para ver a estrutura curricular, ou então as áreas que vocês vão atuar, mas esse tipo de coisa também. A residência médica e a residência multiprofissional, que aí você entraria, né, a enfermagem, o fono e a farmácia, ela tem essas diferenças. Primeiro, então, seria um que a Carolina pontuou, que a gente não pode dedicar mais nada, exceto a residência. Então, isso já é um ponto que, para algumas pessoas, pesam, né, enfim, apesar da carga horária ser bem alta. Mas a multiprofissional, então, ela tem essa questão. E, além disso, eu até peguei alguns dados aqui, mas depende muito de programa para programa. Então, a bolsa, ela é fixa, né, do Ministério da Saúde, que é os R$ 3.330, bruto, né, não é líquido, então, esse valor. Quando eu fiz a minha residência, eu recebi um auxílio moradia e um auxílio alimentação. Então, depende muito do projeto que vocês estão fazendo, tá? Além disso, a gente tem 30 dias de férias anuais. Então, dos 2 dias que a gente tem, dos 2 anos que a gente tem que fazer, são 60 dias nos 2 períodos, dos 2 anos. Normalmente são nos períodos de julho, né, dezembro, normalmente, mas depende também do projeto. Então, vai muito disso daí, de cada residência para variar, tanto o que vocês vão receber, como o que vocês vão atuar. A carga horária, ela também depende de residência para residência, tá? A que eu fiz era, assim, não dava 60 horas semanais exatamente, mas era próximo disso, porque a hora que você não estava na residência, você estava estudando para residência, então, querendo ou não, é mais ou menos isso que você vai se dispor de tempo na semana para a residência. Mas era mais ou menos isso também, era 80 horas semanais 40 para atividades práticas e 20 para teóricas. Então, normalmente, num dia na semana, né, você trabalha de segunda a sexta. Na sexta-feira, a gente tinha as aulas teóricas e aos sábados a gente também trabalhava. A gente só folgava um final de semana, os 2 dias no mês. Então, depende, se vocês forem fazer, pesquisem bem qual é a bolsa, como que é a carga horária, conversem com algum residente que já tenha feito o curso, porque ele vai falar certas coisas que não tem, né, descrito lá no edital. Então, vale muito a pena vocês falarem com quem já fez a residência, porque eles vão dar algumas dicas bacanas. Até porque talvez tenha algumas coisas que falem lá, de matérias, de professores, que às vezes nem é aquilo que você imagina, como tem na graduação e tudo mais. Então, vale a pena pesquisar antes. Obrigada, Patrícia. Marcelo? Sobre isso de pesquisar em relação a cada área de atuação específica, né, e a cada lugar, isso é muito verdade, porque a gente percebe, mesmo que às vezes pequena, mas a gente percebe diferença entre um programa e outro. Dentro de um programa, por exemplo, o meu que é intensivismo, a gente vê diferenças em, por exemplo, escala, que são feitas na parte da enfermagem, do que são feitas na parte da físio, da nutri, da físio. O meu programa compete essas 4 profissões. Então, a forma, o horário de entrar, o horário de sair, as competências com os preceptores, o que nós temos iguais, realmente a parte teórica e os campos também mudam. Então, nós da enfermagem, por exemplo, nós passamos até por hemodiálise, cirurgia cardíaca, SAD, enfim, setores que as outras áreas de profissão às vezes não contemplam, né? Então, procuram os editais mesmo, procuram seus programas de interesse, porque vale a pena ver a especificidade de cada um, até porque você possa identificar mais com um do que o outro que você imagina, né? Então, é mais até para você conseguir
se dedicar ao que realmente vai te fazer mais feliz, vai te, enfim, atender mais às suas vontades mesmo. Obrigada, Marcelo. Patrícia? Alguém gostaria de completar? Não? Bom, pessoal, eu vou encerrar essa parte de perguntas para vocês. Vou passar para as dúvidas dos ligantes, que inclusive tivemos muitas perguntas. Todo mundo está elogiando muito a aula pelo chat, então estou repassando para vocês, para que fiquem muito felizes, porque todo mundo está gostando muito. E, pessoal, quem ainda não respondeu o formulário de dúvidas, se quiser mandar, a gente tenta passar para eles ainda, tá bom? Eu vou começar, então, com algumas perguntinhas para vocês. A primeira que nós tivemos foi uma que veio, na real, do Instagram, que é em relação a referências bibliográficas, se vocês têm alguma indicação de alguma referência bibliográfica que não pode deixar de ser estudada para entrar na residência em intensivismo. Marcelo? Eu acho que uma das principais coisas em relação à referência é porque a gente fica muito perdido realmente, né, sobre o que estudar para prestar residência. E quantos meses antes, o que eu estudo, o que eu tenho que focar. Mas isso vai muito de acordo realmente com a sua profissão, com qual residência você quer, com qual área, né, de atuação. Mas, esqueci a pergunta. Referência bibliográfica. Isso. O principal que eu acredito é o edital que eles lançam para a gente. Nós temos todas as informações no edital, desde como vai ser a prova, onde vai ser, quando, horas, como vai ser o envio de documentos, aborda tudo, até a grande maioria dos editais, né? As referências bibliográficas que são utilizadas na prova. Então, assim, falando por mim, eu estudei bastante a parte das referências dos editais mesmo, das residências que eu tinha prestado. Eu senti que já me nortearam bastante, além do estudo adicional, com certeza, mas a parte do edital, ele norteia bastante a gente, em relação às perguntas, aonde focar no seu estudo, a qual tema que pode ser mais pedido, parte de legislação, SUS. Então, é bom porque o edital realmente direciona bastante a gente. Então, acho que em relação a referências, ele pode ser o maior norte para a prova. Heloísa? Concordo com o Marcelo e acho que, além disso, tentar conversar com os residentes que estão na prática já. Porque, por exemplo, para fono, na residência da PUC em específico, a parte de fonoaudiologia era assim, tratado de fono, tratado de áudio, e não era tão específico a parte de fono. A parte do SUS, porque a prova é dividida, né, entre específica da sua área de atuação e a área do SUS mesmo. Então, essa parte das leis e tudo mais foi super condizente, mas a parte da fono foi muito muito aberto, assim. Então, eu conversei com a outra residente que já estava no programa e ela me deu algumas dicas. Acho que é interessante, até para saber como que é mais ou menos o perfil da prova. Acho que isso é uma coisa legal, conversar com quem já está na residência. Perfeito. Eu vou passando para a próxima, gente, aí se alguém quiser completar é só me avisar, tá bom? Qual a diferença entre a residência de intensivismo e emergência? Eliane? Então, diferenciar as áreas, né, é um pouco difícil, porque cada área tem uma especificidade, né? Cada área tem alguma coisa para você focar, né? Então, tipo, eu sou de terapia intensiva, só que o meu programa também faz com que a gente vá para a parte de urgência e emergência, né? Então, agora eu estou 2 meses em uma parte de urgência e emergência, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? A UTI é um lugar muito organizado, né? Que a gente sabe o que é que está acontecendo, a gente tem toda uma, como é que se diz, ver a evolução do paciente no dia a dia. Enquanto na emergência você não consegue ver o que aconteceu com o paciente,
né? Você faz a sua primeira, você tem o seu primeiro contato com o paciente quando ele chega na sala vermelha, né? Independente do que aconteceu com ele, e aí ele vai para o cirúrgico, vai para a UTI, né? E depois você não sabe mais o que aconteceu com o paciente, né? Então, tudo vai depender da área, né? Não tem como você, assim, diferenciar, porque é melhor você fazer terapia intensiva, é melhor você fazer urgência e emergência, não. Você vai ver qual a área que você realmente quer atuar, né? Aquilo que você quer seguir, e você vai ver toda o objetivo, a especificidade daquela sua área, né? Você, dependendo do seu programa, você vai ter a oportunidade de ir para a UTI, né? Que eu conheço colegas que fazem urgência e emergência e vai para a UTI, colegas que fazem UTI e vai para a urgência e emergência, que é o meu caso também. Então, isso aí tudo vai depender realmente da área da escolha. Perfeito, muito obrigada. Antes de passar a palavra agora, eu gostaria de falar a palavra-chave para o pessoal que vai responder o form de presença. A palavra-chave é residência Unicamp. Patrícia, por favor. Depende muito do perfil que você está buscando, né? Os dois, você vai aprender muito, porque os dois você vai receber casos que você nunca viu, pessoas com perfis muito diferentes, com doenças muito diferentes. Então, o estudo vai ser praticamente o mesmo. Eu acho que durante as residências, eu sempre tinha alguma coisa nova que eu aprendia todos os dias, mesmo que pequenininha, sempre tem alguma coisa que você nunca viu, que você vai chegar em casa e você vai querer se aprofundar, tanto na emergência quanto na UTI. Agora, são perfis diferentes, né? A emergência é bem isso mesmo, você vai ver o paciente naquele momento e você vai encaminhar ele para algum lugar, ele vai ter um fluxo, tá? A terapia intensiva, ele é eu tinha uma professora que até falava isso, né? É uma foto e um filme. A emergência é uma foto, você vai ter uma foto do paciente. E a UTI é um filme, você vai ter a continuidade daquele paciente. Eu acho que os dois se aprendem muito, os dois têm aqueles momentos de adrenalina, porque na UTI você também vai ter as paradas respiratórias, você vai ter os choques, você vai ter a sepsis. Então, assim como a emergência, ela também tem aquela rotina agitada, mas ela é um perfil diferente. Eu acho que a Fernanda pontuou muito bem, ela tem um fluxo, né? Um cronograma, um passo a passo, e a emergência é meio que assim, o que aparecer, apareceu, né? Às vezes acontece um acidente com 14 vítimas, você vai entrar naquela loucura. Às vezes acontece uma criança engasgada, você vai entrar. Então, assim, ela varia muito. Eu acho que depende do seu perfil como profissional da saúde e o que você está buscando. Se você quer emoção, você vai encontrar nos dois. Se você quer aprender muito, você vai encontrar nos dois. Então, depende muito do seu perfil, né? Eu acho que a emergência é um pouco mais de loucura, um pouco mais de adrenalina, mas eu prefiro um pouco, às vezes eu penso que eu prefiro a UTI, por ter esse desenho mais delimitado, sabe? De ter começo, meio e fim, de você, às vezes, conseguir ver a evolução do paciente, de você, que nem o Juan falou, é isso mesmo, eu acho que a gente conversa com o paciente de outras formas, né? De ver no monitor ele melhorando, né? De fazer uma intervenção que você vê que melhorou, mesmo que o intestino, de alguma forma, mas ele tá melhor. Então, esse desenho me deixa um pouco mais feliz, de ver começo, meio e fim. Mas a emergência também tem essa questão de qualquer coisa pode acontecer. Então, eu acho que depende do perfil de cada profissional. Alguém gostaria de complementar? Como é a rotina como intensivista? Marcelo? Bom, a rotina do intensivista é a base da emoção, não, brincadeira. A nossa rotina na UTI, assim, basicamente, a UTI a gente é o que bem a Patrícia falou. A gente tem uma rotina a ser seguida, vamos dizer assim. Nós temos funções que devem ser cumpridas, então, checagem de unidade, checagem de materiais, eu falando por parte da enfermagem, né? Avaliação de paciente, prescrição, evolução, condutas, interconsultas, enfim. São coisas que vão aparecendo durante o plantão, assim como já são pré-determinadas a acontecerem, né?
Então, não tem como a gente falar assim, como que é a rotina da UTI? Não tem rotina. A gente tem coisas pré-determinadas que a gente deve fazer naquele plantão, que a gente tenta se organizar da melhor forma possível. Então, vou tentar fazer minhas coisas o quanto antes, porque a gente sabe que em algum momento alguma coisa pode acontecer e atrapalhar todo o seu andamento. O que vai acontecer quase todo dia. Então, eu acho que é bem isso, a gente estar próximo ao paciente, estar próximo à equipe, receber as demandas e trabalhar com elas. A gente vai montando o nosso plantão dia a dia. Nós temos coisas a serem feitas, mas não como devem ser seguidas. Acho que é basicamente isso. Falando rapidamente. Né? Obrigada, Marcelo. Rua? Exatamente o que o Marcelo falou, sempre pode acontecer algo imprevisível. Parece que está tudo na sua mão, mas ao mesmo tempo basta um paciente instabilizar que o seu plantão se transforma. Acho que todo mundo viveu isso. Falando um pouquinho só da residência, a rotina da nossa residência de medicina intensiva, da terapia intensiva. Nós temos diariamente 12 horas durante a semana, 5 dias na semana, que dá 60 horas semanais. Então, é todos os dias, das 7 da manhã às 7 da noite. A princípio, a gente tem a rotina de todos os dias chegar, pegar o plantão, que é um fato muito importante para todos, saber o que aconteceu durante o plantão noturno, saber como que evoluiu o paciente no período que não estava sob seus cuidados, tudo. E também, no decorrer do dia, soltar a prescrição, avaliar o doente, como é um cuidado horizontal, você está todo dia vendo o seu doente. Em equipe, você tem que conversar com a equipe, ver o que aconteceu, quais são as perspectivas, quais são os planejamentos desse paciente. A gente pensa muito qual é o plano do dia. A gente tem que pensar o que eu vou fazer para esse paciente, para no final do dia ele estar um pouco melhor do que ele entrou, entendeu? Então, nisso, você tem essa lacuna para preencher durante o seu trabalho. E, além disso, lidar com as intercorrências do hospital, gente. A gente é funcionário de um hospital, nós somos capacitados para isso e nós temos que gerir o nosso tempo para ajudar no trabalho, na rotina do trabalho também. Obrigada. Heloísa? Eu acho que essa fala do Juan é bem legal, né? Essa parte de você tentar entregar o paciente no fim do dia um pouquinho melhor. Como eu passo no hospital todo, eu vejo uma diferença muito grande entre a UTI e entre as enfermarias, né? A UTI é um ambiente, parece que um pouquinho mais controlado, né? Ele é mais organizado, existe um fluxo que funciona melhor do que às vezes nas enfermarias, porque o paciente ele precisa ser mais assistido, né? Da nossa parte, assim, da fono, que eu vejo que é muito importante e muito, muito relevante, é a visita multiprofissional, que tem ou no começo ou no final do plantão, depende da UTI. Na UTI em que a gente passa a visita, é a UTI que antes era do SUS, tem uma visita que começa às 10h30, 11 horas da manhã, e a gente passa em todos os pacientes, toda a equipe passa nos pacientes. E essa rotina é muito legal, porque ali, por exemplo, a FISO já começou os testes de extubação, então eu já sei que esse paciente vai extubar e que daqui a um tempo eu vou avaliar a deglutição dele. Aí eu já falo, deixa em jejum tanto tempo depois que extubar para eu avaliar. E a gente vai conversando ali na própria visita e já vai alinhando algumas coisas que antes estavam desalinhadas. Eu acho que essa é uma diferença muito significativa da UTI, porque no resto do hospital a gente passa a visita também, mas só como fono. Então eu passo em todo o hospital perguntando qual é a demanda do dia. E na UTI a gente tem essa oportunidade de passar a visita na UTI mesmo, em todos os pacientes, vendo a demanda de fono, físio, TO, enfermagem, psico, farmacêutico e assim vai. É uma dinâmica diferente e parece que é um pouquinho mais engrenada, apesar dos percalços aí no meio do caminho, é um pouquinho mais engrenada. Muito obrigada. Alguém gostaria de completar? Veio uma pergunta mais direcionada para a farmácia agora. Patrícia, como foi a adaptação à área, pensando que é um ambiente crítico do hospital? Por quê? Porque a gente sai da farmácia, principalmente o curso novo de farmácia, que hoje é generalista, né? A gente sai formado em tudo. A gente tem que saber de tudo um pouco. A gente sai químico, a gente sai biólogo, a gente sai farmacêutico. E quando a gente passa para o hospital, a gente tem demandas muito específicas de medicamentos,
de fisiologia, né, de interação medicamentosa, e todos os profissionais contam que você vai atender naquele quesito, né? Então, e é engraçado que cada profissional tem uma demanda específica do farmacêutico, assim como eu acredito que o farmacêutico tenha nas demais áreas. Então, tem essa questão de ser multitarefas, né? Então, um dia você está trabalhando com um paciente que só está, né, fazendo uma dieta via sonda, então você está analisando aquelas medicações, se elas podem ser deglutidas ou não. Aí, de repente, chega um paciente que tomou um medicamento para autoextermínio e, ao mesmo tempo, você não pode fazer várias medicações porque elas podem interagir com aquela medicação, então você tem que ir direto para o computador estudar, porque você não vai saber todas as drogas, você não vai saber todos os fármacos, você não vai saber todas as interações. Mas eu acho que é isso que é o interessante da UTI. É você se dispor a estudar, você se dispor a falar, não, eu não sei, mas eu vou saber e eu vou te falar e a gente vai trabalhar junto. Então, eu acho que a dificuldade, independente de ser uma parte tão crítica ou não, elas vão acontecer. E na parte crítica, ela vai acontecer mais ainda. Porque, como eu falei, a gente sabe que no final do procedimento vai ter o paciente. E a gente quer o bem dele, a gente quer a melhora dele. E aí, no meio disso, tem várias dúvidas, várias questões, coisas que você viu na faculdade, que você lembra vagamente, mas que você não tem certeza daquilo ou não. Então, assim, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que todo mundo tem aonde procurar, todo mundo sabe o norte, a gente tem mais ou menos noção do que a gente pode ou não fazer, né? Então, e sempre tem a equipe também, eu acho que vale muito a pena você, essas visitas multiprofissionais que acontecem, elas são muito ricas por conta disso. Eu acho que sempre tem com quem você conversar e tirar aquela dúvida e ter certeza do que você está falando. Então, eu acho que dentro da farmácia é um desafio muito grande, mas muito rico. A UTI é muito rica. Você vai aprender todo dia alguma coisa. E você vai tirar disso um proveito muito grande. Então, que você fique 6 meses, 1 ano, 3 meses na UTI, você vai sair de lá um profissional melhor. Obrigada, Patrícia. Uma outra pergunta agora direcionada a todos. Quais oportunidades profissionais você tem acesso apenas após a residência? Quais o quê? Eu não entendi a pergunta direito, pode repetir? Quais oportunidades profissionais você tem acesso apenas após a residência? Se houver alguma. Patrícia? Olha, que eu saiba, realmente não existe uma oportunidade que você só pode fazer com aquela residência. O que acontece é que com uma residência você tem uma pós-graduação, uma especialização. Então, algumas coisas ficam mais fáceis o acesso, né? Então, por exemplo, num concurso onde você vai fazer a prova de títulos, ou então alguma vaga que você precise comprovar que você tem, além da graduação, algum outro título. Então, esse título conta, né? A residência, ela é uma pós-graduação, é um lato sensu, que vai fazer a diferença no seu currículo. Então, independente da área que você for, isso vai ter peso no seu currículo como um mestrado, como um doutorado. Então, tem essa variante, mas eu não acredito que não tenha nada específico só para residência. Caliane? Só completando o que Patrícia falou, né? Porém, tem lugares, tipo aqui mesmo na região, tem lugares que os hospitais só querem profissionais que tenham feito residência, né? Então, ainda tem como é que diz? Essa exigência, né? Então, tem alguns que querem realmente apenas profissionais, né? Tem uns que isso é pré-requisito, né? Também tem lugares que, se você for fazer uma seleção e todos os seus colegas que estão ali só tem pós-graduação sem ser em modo de residência, e você tem a residência, você também entra na frente,
né? Por quê? Porque a maioria todas as pós-graduações, também sou pós-graduada sem ser em modo de residência, é mais teoria, né? E quando é residência, é mais voltado para a prática, né? Então você já vai entrar sabendo o que você está fazendo, né? Enquanto se for outra pós-graduação normal, né? Você ainda vai entrar como se fosse do mesmo jeito que você estivesse saindo diretamente da graduação, né? Só com aquela parte teórica e indo aprender a parte prática, né? Então eles exigem porque tipo vai ter menos tempo de você treinar um profissional que já que já saiu da residência do que treinar um profissional que ainda não tem experiência nenhuma, né? E no caso também de concurso, como a Patrícia falou, tem a parte de pontuação, né? Quem faz residência tem uma pontuação maior do que quem não fez, né? Então na hora da prova de título, né, vai ter também esse diferencial. Perfeito. Uma última pergunta, que a gente já está acabando o tempo, essa mais direcionada para a enfermagem. Como são os 2 anos de residência para a enfermagem? Vocês passam por várias especialidades de UTI? Se tiver no hospital de escolha, né, várias UTIs, você vai passar por todas, né? No caso, como que a gente é terapia intensiva, a minha é apenas residência em enfermagem e terapia intensiva, então eu não rodo em outros setores, apenas na UTI, né? Então, no caso do hospital que eu estou, tem apenas 2 UTIs, né? Que é uma geral e uma coronariana. Então, no caso, com a pandemia, então ficou uma coorte, a coronariana, como o Marcelo falou, aconteceu com a gente também, virou geral e coronariana. Então, a gente acaba passando pelas 2, né? Tem hospitais que são as colegas que estão comigo no mesmo programa, mas estão em outros hospitais. Tem 6 UTIs, então elas passam pelas 6 UTIs, né? Então tem um que é só uma UTI, então ela só fica apenas naquela UTI. Então vai depender da onde você vai atuar, como a Patrícia falou anteriormente, né? Você aí vai pesquisar o hospital, né, que você vai querer atuar, o programa que você vai querer fazer, né, para você ter várias oportunidades. Obrigada. Marcelo? Acho que é bem isso que a Carliane falou mesmo. Eu acredito que realmente cada lugar seja feito de alguma forma, né, que abranja determinados setores, enfim. Na PUC, que eu estou trabalhando, a gente no R1, nós passamos apenas por 2 setores, que é a UTI e a UTI coronariana mesmo, a UCO, né? Já no R2, nós passamos por esses 2 campos, mas também nós passamos por setores de especialidade. Então, assim como eu falei antes, nós passamos por cirurgia cardíaca, então nós ficamos, às vezes, de 1 semana a 15 dias, dependendo do campo, nesse campo de especialidade. Então, a gente passa por hemodiálise, passa por SAD, passa pela neurocirurgia. Nós passamos por algumas especialidades, a partir da enfermagem. Como eu falei também, as outras profissões já mudavam um pouquinho. Mas contatos também que eu tenho com outros amigos até que estudaram comigo e que agora estão em outras residências, a minha, por exemplo, não pega a pediátrica, né? Então, tem gente que já passa por UTI pediátrica, tem residência de intensivismo, que passa, às vezes, pelo setor de urgência e emergência. Então, vai muito de cada uma. A minha realmente é focada no adulto também, e mais na parte intensiva mesmo, assim como a Carliane falou. Gostaria de aproveitar, então, e estender a pergunta também aos outros residentes, se na residência de vocês, né, vocês também passam por diversas especialidades da UTI. Juan? Sim, dentro da Unicamp, na residência médica, a gente tem a oportunidade de ter as UTIs setorizadas, né? Então, a gente tem UTI coronariana, tem UTI pós-operatório, nós temos UTI de transplantes e nós temos a UTI neurológica também, além da UTI geral. Então, nós temos a oportunidade de conhecer setorialmente cada uma. Não que lá fora vai ser assim, lá fora muitas vezes não é, mas você acaba conseguindo mesclar esse conhecimento e acredito que uma forma de aprendizado setorial acaba sendo um pouco mais
é uma forma mais fácil de fixar, e lá fora você consegue conglomerar tudo. Obrigada. Heloísa? Na residência aqui na PUC, a gente passa pela UTI geral e pela UTI coronariana, né? Além das UTIs, a gente também passa nas enfermarias, mas tudo no adulto, a gente não passa no infantil. Existem outros programas em que as meninas passam. Mas da nossa parte, a gente passa só por essas mesmo. Alguém gostaria de complementar? Patrícia? Quando eu fiz o meu programa, eu fiz lá no campo também. E o meu foi bem diferente. A gente fez 1 ano de unidade básica de saúde e o segundo ano foi inteiro no Hospital das Clínicas. E aí foram 6 meses de UTI e 6 meses de onco. Nessas 6 meses de UTI, são as mesmas que o Juan falou, neuro, TMO, a coronariana, teve vários que a gente fez, e depois, nos outros 6 meses, a gente passou para oncologia. E aí, em todos esses lugares, a gente fazia farmácia clínica, farmacovigilância, enfim. Dentro de cada setor, a gente desenvolvia vários projetos. E também sempre é dividido entre saúde do adulto e saúde da criança. Então, o programa que eu fiz também era do adulto, dentro dessas diversas áreas. E aí, quando era o programa da criança, também não passava por esses lugares, passava por outros lugares. Perfeito. Muito obrigada. Com essa pergunta, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que participaram, que dispuseram o seu tempo para estar conosco essa noite. Como eu disse, vocês foram muitíssimo elogiados no nosso chat do YouTube. E então, estendo os agradecimentos, tanto em nome dos ligantes, quanto em nome de toda a diretoria. Foi um prazer imenso recebê-los e poder ouvir um pouquinho de como está sendo, de como foi a experiência de vocês com a residência. Foi muito construtivo para todos nós e muito obrigada. E muito obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Muito boa noite. Muito obrigada também a todos os ligantes que participaram. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Se precisarem de alguma coisa, estamos aí para ajudar vocês. Muito obrigada, e precisando, estenda aí o que o Roland falou, podem falar com a gente. É muito bom ter um contato com quem já está na residência para saber como é. Então, qualquer dúvida, pode mandar. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos.